E em meio ao som da reforma do meu vizinho que eu te pergunto, você já pensou em investir nas maiores empresas americanas? Apple, Facebook, Google, Amazon, Microsoft e assim por diante? Até porque esse tipo de investimento está cada vez mais fácil para nós brasileiros. E aí fica a questão, o que é melhor investir em BDRs ou estoques, em bolsa brasileira ou em bolsa americana? Se você não sabe o que é BDR, esse vídeo é para você. Agora, se você sabe o que é BDR, mas tem dúvidas do que é melhor para o teu cenário, se investir por BDR ou se investir diretamente em estoques lá nos Estados Unidos, fique até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Estou aqui num som, parece uma balada do vizinho aqui fazendo uma reforma, mas se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos balangandã e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Cara, eu não recebo nada para compartilhar esse tipo de conhecimento com você, então curta e compartilhe esse vídeo. É um gesto de grande retribuição do conhecimento que eu estou passando. Beleza? Compartilhe com o amigo, compartilhe com a família, enfim, compartilhe com quem precisa receber esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, tá bom? E por que eu estou trazendo esse tema? Porque as BDRs estão na moda. Por quê? Porque elas recentemente foram liberadas para todos os investidores. Até pouco tempo atrás elas eram liberadas somente para investidores profissionais ou qualificados. Investidores qualificados são aqueles investidores que possuem mais de R$1 milhão de patrimônio investido declarado, ou seja, não era para qualquer um. Mas o que são as BDRs? As BDRs nada mais são do que um certificado. Boni, não entendi. Sim, não entendeu. O que acontece? Imagina assim, as ações americanas são negociadas aonde? Lá na bolsa deles, lá na bolsa dos Estados Unidos. Então, um banco comercial vai lá nessa bolsa, compra essas ações, emite títulos certificados destas ações e traz esses certificados para o Brasil e negocia esses certificados em bolsa de valores. Bom, então quando estou comprando uma BDR, eu não estou comprando uma ação? Sim, exatamente, você não está comprando diretamente uma ação, você está comprando um certificado, tá? Então BDR é um certificado lastreado, amarrado a uma ação americana. Então pense assim, agora você pode comprar uma BDR da Apple, uma BDR da Amazon, uma BDR do Facebook, uma BDR da Microsoft e assim por diante. E assim lucrar com a rentabilidade, com a valorização desses papéis, certo? Mas aí, o que é melhor? Investir diretamente aqui na Bolsa Brasileira por BDR ou investir diretamente em corretoras americanas no que nós chamamos de stocks, que são as ações americanas, é como eles chamam as ações lá fora. E para isso eu trouxe 12 pontos que estão agrupados em 3 principais características, que é o que eu quero que te ajude na sua decisão do que é melhor para você. E quais são essas características? Facilidade, certo? Estratégia de diversificação e, por último, custos. O que é melhor? Vai depender do que você espera, do que você almeja. Vamos discutir todos esses pontos. Entrando primeiro na parte de facilidade. Eu separei aqui 5 pontos. Quais seriam? Abertura de conta, declaração do imposto de renda, serviço de assessoria, a língua e, por último, a consulta de custódia. A abertura de conta é o trabalho em você abrir uma conta em uma corretora, brasileira ou americana. Nesse ponto, é simples nos dois casos, então ponto 1 a 1 para cada uma. É muito simples você abrir uma conta numa corretora americana. Inclusive tem um artigo que eu vou deixar aqui embaixo, lá do site do Saldo Zero, que eu demonstro passo a passo como você pode criar a conta na Passfolio. Passfolio é uma corretora americana, taxa zero, mas também tem a Avenue, que o pessoal fala muito, que tem um plano básico que libera até 10 ordens por mês a custo zero também, tá? Ambas são muito simples de você abrir conta. O segundo ponto é a declaração do imposto de renda. Quando você investe em ações aqui no Brasil, no caso BDR também, você vai precisar fazer a declaração uma vez ao ano, que é a declaração do ajuste anual, salvo se você ficar operando compra e venda, que possivelmente, em caso de lucro, você talvez tenha que gerar as suas drafts também. Mas quando você investe lá fora, além da declaração anual,
do imposto de renda, certo? Você ainda precisa declarar, fazer o teu carnê-leão quando você recebe dividendos e você também tem que declarar os ganhos de capital quando você faz essas vendas, utilizando o outro programa da Receita, o GCAP. Então, aqui, internamente, Brasil, uma declaração, lá fora, 3. Não quero entrar no detalhe se é simples ou não é simples, é simplesmente pela facilidade. Aqui nós temos um trabalho, lá fora nós temos 3. Então, ponto para as BDRs. Outra questão que eu ponderei, serviço de assessoria. Se você está acostumado a utilizar o chat da sua corretora, a ter esse suporte, essa assessoria, talvez isso possa ser um problema para você em corretoras americanas. Talvez, tá? Possivelmente, principalmente se você usar de corretoras custo zero, você não vai ter esse tipo de serviço tão facilitado. Então, de novo, eu coloquei um ponto para as BDRs devido à necessidade possível de um serviço de assessoria. Outro ponto que eu considerei, língua. Aqui a gente tem que separar um pouco as coisas. Por quê? Primeiro que, independente se você vai investir em BDR ou se você vai investir em stocks, você precisa ter um mínimo de conhecimento da língua. Como assim, Boni? Se você vai investir em BDR, se você está investindo numa empresa americana, através de uma BDR, você precisa minimamente conseguir ler os resultados, ler os balanços dessa empresa que são realizados, são confeccionados em inglês, para saber se você vai continuar investindo ou não nessa empresa. O mesmo trabalho que a gente tem para analisar empresas aqui no Brasil, você também vai ter para analisar empresas lá fora, independente se você estiver investindo por BDR. Então, nesse trabalho é igual em ambos os casos. Mas a língua pode ser um dificultador caso você precise entender melhor o funcionamento do mercado financeiro americano, que é diferente do brasileiro. A gente já vai entrar num outro detalhe aqui. Então, também coloquei um ponto para as BDRs. Por estarmos aqui, por dominarmos a língua portuguesa, é mais simples de você entender o funcionamento, como é que funciona o mercado brasileiro em detrimento ao mercado americano. Agora, um ponto que pouca gente se dá conta, que eu coloquei aqui, consulta custódia. Para aqueles que gostam de consultar o SEI e têm o costume, já se habituaram ao SEI, sabe o que é o SEI? O SEI, canal eletrônico do investidor. Quando você compra ações, fundos imobiliários, até mesmo títulos de renda fixa, eles ficam registrados no SEI. Então você loga lá no SEI, usuário, senha e tal, e você consegue consultar o que está registrado e você consegue confirmar se as ações que você comprou na sua corretora estão realmente registradas no SEI, tá? Lá nos Estados Unidos não tem SEI, não tem, tá? Não tem SEI. A custódia, ela é feita diretamente pela corretora. Então, é muito importante a corretora estar registrada em 3 órgãos, no SEC, no FINRA e no SIPC, tá? Isso é normal do mercado americano, tá, gente? Isso não se desespere, isso funciona assim lá nos Estados Unidos. Ambas as corretoras, tanto a Passfolio quanto a Avenue, estão registradas, ok, nesses 3 órgãos. E detalhe, o SIPC deles lá nos Estados Unidos dá uma segurança em caso de fraude para o investidor de até $500 mil, somado dinheiro em conta, mais ativos investidos. E no caso, se for só dinheiro, a segurança é de até $250 mil. Então, se você enviar dólares lá para os Estados Unidos, até esses limites você está pelo menos minimamente mais tranquilo, mas lógico que se isso acontecer, você vai ter que acionar essas instituições, aí pesa de novo a questão da língua. Então, se você é uma pessoa que depende muito do SEI, 1-0 para as BDRs de novo. Então, somando esses 5 pontos dentro de facilidade, cara, foi facilidade, tá? Uma lavada, 5-1 para as BDRs. Não estou dizendo que BDR é melhor que estoque, não é isso. Isso aqui é simplesmente dentro de facilidade. Então, quem preza por facilidade, BDR está ganhando. Segunda característica que a gente precisa levar em conta, estratégia. E aqui, para mim, é uma das principais diferenciações, uma das principais vantagens de você investir diretamente lá fora. O que eu trouxe dentro de estratégia? Jurisdição e diversidade de opções. Jurisdição é você simplesmente se desvincular do Brasil, sair debaixo da nossa legislação e de qualquer regulação, de qualquer política econômica, enfim, é você realmente tirar o seu dinheiro, parte do seu patrimônio do Brasil e mandar para fora, se proteger lá fora também. Então, esse para mim é uma das principais vantagens, tá?
Pondere muito isso, é você realmente se desvincular e realmente diversificar a sua carteira, tirar o seu patrimônio daqui e mandar para fora. E o segundo ponto que eu trago aqui é a diversidade de opções. Só para você ter ideia, lá nos Estados Unidos, hoje, atualmente, existem em torno, próximo de 4.000 companhias listadas na Bolsa. Aqui nós temos 360, perto de 400. As BDRs, então, são mínimas. Lá são 4.000 companhias listadas e em torno também de 2.000 ETFs. Se você não sabe o que é ETF, vou deixar um card aqui depois para você entender. Então lá tem ETF do ouro, que eu já fiz vídeo, tem ETF da prata, tem ETF até de produtos naturais, digamos assim. Não entrarei no termo aqui. Mas assim, em ambos os casos, ponto para as estoques, ponto para investir lá fora. Estratégia, ponto para estoques, 2-0. E por último, o que eu quero trazer aqui para você? Custo. E aí muita gente deixa de ponderar algumas questões importantes aqui. O que eu trouxe dentro de custo? Custo de corretagem, o custo do dividendo, já vamos falar disso, o valor mínimo no fracionado, o custo da remessa do dólar, para enviar o dólar, e o custo do imposto de renda. Custo de corretagem, coloquei 1 a 1, porque você tem tanto opções aqui no Brasil com corretagem zero, quanto nos Estados Unidos, já mencionei isso. Então, igual para os dois lados. Custo do dividendo, pouca gente se dá conta disso. Pense assim, o banco de investimento, quando ele compra as ações, ele compra onde? Nos Estados Unidos. Então, as ações estão custodiadas lá nos Estados Unidos. Quando a empresa paga dividendo, ela paga para quem? Para esse banco de investimento. Aonde? Lá nos Estados Unidos. Os cotistas aqui no Brasil que compraram BDR têm direito aos dividendos? Sim, tem direito. Aí o que acontece? Esse banco de investimento lá nos Estados Unidos, ele tem que trazer este dividendo para o Brasil. Isso tem custo. Então, o que vai acontecer? Em torno, na média, esses bancos pegam 5% sobre o dividendo. Então, a taxa mais ou menos de 5% sobre o dividendo, sem contar o IOF. Então, os seus dividendos, digamos que você teria o direito de receber R$100 de dividendo, você vai receber 95, 94, 95, tá? Por aí. Então, você perde dividendo por BDR. Pouca gente coloca isso na conta. Então, ponto para as estoques. Outro ponto, valor mínimo do fracionado. Vamos lá. O que acontece? A BDR, qual que foi o intuito? Democratizar o investimento para todos os investidores. E aí você pega uma BDR, por exemplo, da Amazon, a MZO34, hoje 29/10, está custando mais ou menos R$9.000, uma bagatela, uma BDR. Então vamos pensar assim, será que realmente está acessível para todo mundo? Eu acho que não. Agora, lá nos Estados Unidos, o conceito de fracionado deles é diferente do nosso. Aqui no Brasil, na verdade, o fracionado não é bem um fracionado. O fracionado que inventaram aqui é para você comprar a fração de um lote. Então, quando você vai comprar ações no mercado à vista, no lote padrão, você compra de 100 em 100 ações, um packzinho, né? Então, quando você compra no fracionado, você consegue comprar uma ação. Então, você comprou uma ação, mas é uma ação inteira. Lá nos Estados Unidos, realmente existe um mercado fracionado, que uma ação ela pode ser dividida em pedacinhos, tá? Essa ação é da corretora, é uma ação de propriedade da corretora e ela faz essa negociação desses fracionados para esses investidores. Então você pode comprar a fração de uma ação a partir de $1, por exemplo, dependendo da corretora. Mas com $1 você consegue comprar uma fração de uma corretora. Você vai ter a fração dos dividendos, tudo certinho, tá? O único risco que você pode ter nisso é na quebra dessa corretora, porque como a ação é da corretora, se essa corretora quebra, ela quebrou junto com a ação dela. Então, talvez você tenha um trabalho um pouco maior para tentar reaver esse investimento. Então, fique atento. Mas, se a gente colocar custo, ponto para as estoques, para você conseguir comprar com uma menor necessidade monetária. Beleza? Próximo ponto, custo remessa dólar. Ponto, aqui não tem muito o que dizer. Você não vai ter esse custo investindo aqui direto no Brasil. Se você for investir direto em corretora americana, você vai ter esse custo de envio e também de retomada desse dólar aqui no Brasil. Na Passfolio, a remessa está custando mais ou menos ali 1,58%, tá? Então, bota esse cálculo na conta. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo que vai ficar mais claro para você em termos de custo, o que equivale
mais a pena. Próximo ponto é imposto de renda. BDR, comprou BDR, vendeu BDR, teve lucro, 15% sobre o lucro, acabou. Estoques, ações americanas lá fora, comprou, vendeu até R$35 mil dentro do mês, mesmo que tenha lucro, você fica isento de pagar imposto de renda. Muito parecido com o que nós temos com ações aqui no Brasil. Ações, se você vender até 20 mil dentro do mês, você não paga imposto. Mesma coisa com ações americanas, só que o limite lá fica maior, R$35 mil dentro do mês. Mas em termos de custo, o que realmente é melhor? Investir em estoque ou em BDR? Para isso, vamos lá para o site do Saldo Zero, que eu já deixei um exemplo pronto. Esse exercício é o quê? Eu simulei investindo R$5 mil bruto em estoque e BDR nas menores taxas do mercado. Corretagem zero, tudo zero, tá? Vamos pagando o mínimo necessário, o mínimo exigido, tá? Que você não consegue escapar. Então vamos lá, investimento inicial 5 mil, taxa de remessa em BDR você não teve a taxa de remessa, em estoque você perde já de largada 1,58% para mandar esse investimento para os Estados Unidos, já perdeu R$ 79 de largada, o investimento inicial líquido já caiu aqui, então ficamos em R$ 4.921. Não tivemos taxa sobre a ordem de compra, porque estamos utilizando corretoras taxa zero, e estou supondo, hipoteticamente, que no período de 12 meses, essa ação se valorizou 100%, tá bom? Patrimônio atualizado em BDR ficou 10 mil, só que 9.842, estamos perdendo. Agora a gente resolveu trazer esse investimento para o Brasil. Não temos esse custo em BDR, em estoques perdemos mais 1,58% nessa remessa, perdemos mais R$ 155. Agora nós temos BDR com 10 mil, patrimônio atualizado, e estoques com 9.686. Está perdendo feio, né? Será? O que acontece agora no final? Imposto de renda. BDR, você vai pagar 15% de imposto de renda. Neste cenário, como nós vendemos somente R$ 9 mil dentro do mês, você ficou isento de pagar imposto de renda sobre a estoque. No final das contas, você ficou líquido R$ 9.250 na BDR contra R$ 9.686 na estoque. Então, assim, apesar deste custo de envio de remessa, devido ao fato do imposto de renda, neste cenário, investir em estoque ficou mais barato. Então, pondere, beleza? E ainda há um outro ponto que muita gente coloca, que é a questão da liquidez. Liquidez eu acabei não considerando aqui, por quê? Porque a tendência é que as BDRs sejam cada vez mais negociadas na bolsa. Então, para o pequeno investidor, eu acho que a liquidez não seja um problema no futuro, mas se esse é um problema para você também, coloque este ponto na conta que realmente você investindo lá fora, você terá uma liquidez maior do que em BDRs, beleza? Mas conclusão, quem é que ganhou essa briga? Então vamos lá, abertura de conta, declaração do imposto de renda, serviço de assessoria, língua, SEI, jurisdição, opção, diversidade, custo corretagem, custo imposto de renda, valor mínimo do fracionado, custo remessa de dólares e custo do imposto de renda, somando todos os pontos 7 a 7. Então, nos meus critérios, investir em BDR e investir em estoques, cada uma tem os seus prós e os seus contras. Por isso, o mais importante é você saber o que você espera com esse investimento. Primeiro, você preza por facilidade? Esse é o seu critério? O seu critério é realmente a sua estratégia, a sua diversificação? Ou a sua estratégia é só custo? Para mim, eu opto primeiro pela minha estratégia, é o mais importante para mim, depois pelo meu custo e depois pela facilidade. Então, eu hoje estou comprado diretamente em bolsa americana e não pretendo comprar BDR. Só que de qualquer forma, o mais importante aqui é você não sair investindo porque a pessoa A ou a pessoa B falou que é importante você investir lá fora. É você saber qual é o seu objetivo com esse investimento. Se realmente é você buscar uma diversificação, legal. Agora, se você está simplesmente buscando uma possível valorização, por que necessariamente uma empresa americana? Tem muita empresa aqui no Brasil também que tem potencial de valorização. Então, pondere. E outra coisa que você tem que levar em conta é que investindo em empresas americanas, seja por BDR, seja por estoque, você tem mais uma variável na conta da sua valorização. Não é simplesmente a valorização da empresa, mas você fica exposto também a quê? A variação
cambial. Se o dólar vier a desvalorizar, você vai ter o seu papel supostamente desvalorizando junto, salvo se essa ação estiver subindo em demasiado que compense, uma coisa compense a outra. E para isso, já te convido também, vou deixar um outro card aqui que eu falo sobre o Boletim Focus. Entenda o mercado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, então curta, compartilhe, contribua com a educação financeira e, logicamente, ajude também o canal, beleza? Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!